1 Coríntios capítulo 13, verso 1, vamos ler juntos? Diz assim: e agora passo a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Mesmo que eu possua dom de profecia e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que tenha fé e capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que dê aos necessitados tudo o que eu possuo, entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me tratarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, não existe inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age com egoísmo, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a felicidade está na verdade. Amém? Queridos, Paulo, ele é tremendo em Corinto, nesse assunto. Muitos que falaram já sobre esse texto, eu quero me atribuir hoje no tema que foi me dado, que não há alegria na injustiça. Nós não nos alegramos com a justiça, mas com a verdade. Salmo 89, versículo 14, vai dizer uma coisa: que a justiça e a retidão são os alicerces do trono, e o amor e a verdade vão à tua frente. A base do trono de Deus é retidão. O salmista declara que a base do trono de Deus é justiça. E o que segue adiante da criação, o que segue diante daquilo que Deus fez, é o amor e a verdade que vão diante dele. Os atributos comunicáveis de Deus, como nós cantamos agora em Isaías 6, dizendo que Ele é santo, é um atributo que Deus tem, é um caráter, é a essência de Deus. A comunicação desse amor que Paulo está falando é exatamente aí, que Deus, um dos atributos que Ele tem, é comunicar através do seu amor para com a humanidade. Ele não depende de ninguém para existir, Ele não depende de ninguém para ser feliz. Deus é, amém, queridos? Deus, Ele não tem carência. Tudo que Ele criou foi para um propósito definido. Eu quero ler Romanos 1,19, não preciso de abrir para que você alcance o que eu quero chegar à nossa compreensão hoje. Pois que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus se manifestou. 20, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus são eterno poder, sua natureza divina tem sido observada claramente, portanto compreendida por intermédio de tudo que Ele foi criado, de maneira que tais homens são indesculpáveis. Paulo é claro dizer que tudo que foi criado invisivelmente, Deus foi testemunhando pela natureza, pela criação dos animais. Tudo que Deus criou foi para a humanidade desfrutar. É impossível o ateu dizer que Deus não existe, sendo que Ele mesmo compartilha e desfruta da própria criação. Paulo fala que esses homens são indesculpáveis, não tem desculpa para dizer que Deus não existe. Por quê? Porque tudo que Deus criou testemunha a sua superioridade e soberania. Então essa é uma verdade que nós precisamos entender, que a base do trono, o que mantém firme Deus é justiça e retidão. E o que segue adiante foi tudo que Ele criou, por isso que Ele amou. Por isso o amor vai adiante de Deus e a verdade está diante dele. Amém, queridos? E esses atributos comunicativos que eu quero falar é o que Paulo tentou desenvolver em 1 Coríntios 13. Paulo, ele está tentando nos falar nesse capítulo, descrever acerca desse amor, do que tentar definir realmente o que é o amor de Deus, tentando ensinar uma forma, a descrição prática e mais do que teórica, mais do que só letra, mas na questão prática. Ele estava tentando comunicar com a igreja de Corinto o seguinte: Paulo vai e volta sobre o amor, e sobre o que ele queria dizer é que o amor é personificado e o próprio amor é benigno nele mesmo, e que não há orgulho nesse amor. Ou seja, é impossível uma pessoa demonstrar um amor sem ter uma essência divina sobre a sua vida. Quem está comigo, diga amém até aqui. Se eu amo alguém, veio de alguém. Quem? Deus. A essência do amor nos leva a uma fonte que é o Criador. Paulo está dizendo que é impossível nós amarmos algo, amar alguém, se a essência que Ele nos colocou dentro não estiver equilibrada. E o que eu quero dizer hoje? Quando o amor está ausente, o que acontece numa família?
Destruição. Quando o amor está ausente numa nação, o que acontece numa nação? Destruição. Ninguém pensa em ninguém. Paulo está falando sobre isso. A falta de amor cria milhares de variações complexas entre inferioridade ou superioridade. As pessoas pisam umas nas outras. Outras estão deprimidas e angustiadas, por exatamente não compreender que o homem que foi criado foi para desfrutar de algo divino muito maior do que ele imagina. Diga comigo, o amor de Deus é comunicável. Paulo não está querendo falar da distinção, como a gente ouve muito, o amor eros, o amor ágape, o amor filéu. Não, porque aparece muitas vezes essas palavras. Agapau, outras traduções. A ideia de Deus não é falar, olha, existe um tipo de amor para cada situação. Não, Paulo não está tentando distinguir ou diferenciar isso. Paulo está exatamente tentando levar eu e você à compreensão de quem é a fonte do amor. Ele está tentando nos apontar a direção para os cristãos verdadeiros se apoiar no amor do Pai, amém? Que é Deus. A verdadeira ideia da distinção de Coríntios, na verdade, deveria então ser entre o egocentrismo e o altruísta. A ideia de Paulo é diferenciar de um amor egocêntrico de um amor doador. E essa é uma realidade do texto. Por exemplo, uma pessoa egocêntrica é um indivíduo que acredita que tudo deve caminhar no seu favor e por achar que o único que ele merece isso, sem se preocupar com o semelhante. Esse amor para mim, se não for para mim, é um filho mimado. Esse amor que Paulo está dizendo, para de ter o amor pensando em si mesmo. Se lemos a carta de Romanos, temos que entender que houve perseguição da igreja. Muitos cristãos estavam sendo mortos. Por isso que ele usa o termo, ainda que eu colocasse a minha vida e queimasse por amor a Deus, dizendo, olha, eu vou morrer e não vou negar Jesus. Ele está dizendo, a sua essência e o seu prazer está nisso ou está numa vida superior? Ele estava dizendo, olha, o altruísmo é uma palavra que significa a qualidade do sentimento, da atitude que faz bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Paulo está diferenciando o amor próprio do amor genuíno. Eu e você deveríamos carregar esse amor espontâneo e voluntário. O amor altruísta é esse amor que é doador, que não espera alguém dar alguma coisa para amar. Quem está comigo, diga amém. João 15, versículo 9 diz, eu vos amei como o Pai me amou, permaneça no meu amor. Jesus está dizendo que é impossível amarmos uns aos outros se nós não permanecemos no Pai, ligado no trono. O que vem comprometendo famílias, a falta de amor na nossa nação, a falta de amor nas famílias, tem a ver com quanto nós estamos dando prioridade para a fonte que é a Deus, que é a fonte do amor, ou quando estamos virando as costas para Ele. Jesus deixa claro que a forma de permanecermos em Deus é permanecendo em seu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, continua o texto ainda, permaneça em meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, permaneça no amor dele. Este é o mandamento, amai uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que esse, que dar a sua vida a outro amigo. Geralmente a gente pensa assim, dar a minha vida é tirar a minha vida então, ou se alguém vai tomar um tiro e eu me colocar na frente. João não está falando sobre isso. João está falando, dê de direito o lugar de alguém que ela foi perdida desse lugar. Ou seja, restaure o lugar do seu irmão no mesmo lugar que um dia alguém te restaurou, que é Deus. É trazer a essência para o lugar correto. Esse amor que eu permaneço faz com que eu veja, presta atenção, eu falo isso aqui, amar o próximo como a ti mesmo é se ver nele. Mas hoje, estudando a fundo esse texto, Paulo estava dizendo o seguinte, a forma de eu me olhar no outro é olhando primeiro para cima, para a fonte que é Deus. Por quê? Porque se eu olhar para quem veio e criou eu e o meu irmão, então eu vou amá-lo, porque eu sei que ele veio dele também. Paulo está dizendo, você é criatura igual a ele, semelhante, imagem do mesmo Criador. Vocês vieram do mesmo lugar. 1 João 4,19 diz, nós os amamos porque ele nos amou primeiro, e ele nos deu o mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É impossível, querido, manter um relacionamento de amigos, de família, social, sem a essência que é divina. O que nos faz estarmos aqui é porque Deus nos amou primeiro, aleluia. Nós estamos pautados nesse amor, temos que permanecer nesse amor. Então quando a gente fala que o amor de muitos esfriaria, esfriaria de quem? De quem se afastou da essência. Quando nós nos comprometemos a viver uma vida cristã, não é fácil, porque todos os dias nós vamos ser
atribulados. Todos os dias nós vamos passar tentações para sair e tirar o nosso coração do trono, porque é dele da onde flui a vida. E essa é uma verdade, que a linha divisória entre traçar entre o amor de Deus e o amor do homem não está no amor próprio, mas sim a realidade do que eu vou falar. Diga para o seu irmão: o cristianismo é diferente. É amar e dominar o egoísmo. Irmão, o mundo caído, ele dá em troca. Nós como cristãos não podemos ter esse amor. Esperar alguma coisa de alguém para fazer, esse não é o amor de um cristão verdadeiro ou genuíno. O amor de Deus é o contrário. Eu não espero que ninguém me dá nada, me aplauda, mas eu amo porque o Pai colocou esse amor na minha vida, e por isso eu retribuo, porque é a essência do Pai em mim. Ele está dizendo exatamente, a linha é essa. É a diferença entre o amor de Deus e o amor do homem. O homem caído ama porque existe um benefício, existe um objeto. Mas o amor do Pai derramado em nosso coração como essência deveria ser amar o outro, independente do dinheiro, independente da classe social, independente da roupa que ele está vestindo, independente se ele me bate ou eu apanho, independente do que for. E aí eu falo, é fácil? Claro que não. Por que não é fácil? Porque vai comprometer eu estar permanente e perseverando em continuar no amor de Deus. Quando eu saio desse lugar, então o que me sobra é o egocêntrico, é eu esperar alguma coisa em troca. Se alguém me ama, então eu amo. Se alguém serve, eu também sirvo. O último ministério de Jesus na terra foi lavar os pés dos discípulos. E quando ele olha para Pedro, ele diz: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou te ensinando, tendo uma referência de que esse ato que eu estou fazendo com você, faça um com os outros. A simplicidade do evangelho. Paulo está tentando diferenciar, por isso que nos primeiros versículos ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, ainda que eu tivesse o meu intelecto e todo conhecimento, ainda que eu entregasse o meu corpo como sacrifício, se a essência do que eu carrego está comprometida, não vale de nada. Se eu der um carro na igreja, se eu for como missionário para a África, se eu casar por interesses errados, se não for a essência de Deus que me uniu para um propósito, então vai ser comprometido amanhã. Nós precisamos restaurar a essência do amor nas nossas vidas. O amor tem a ver de cima para baixo, não de baixo para cima. As pessoas não conseguem mais se perdoar. Por isso que o texto diz: não guarde ressentimento. Quando você guarda ressentimento, quando você se alegra com a injustiça, você está comprometendo a essência divina em você. Por isso que o nosso país aplaude a corrupção. Irmãos, ontem mesmo alguém se posicionou dizendo que ia votar em um certo candidato. Uma outra pessoa chamou e falou: mas não vota nele não, mas vai votar no cara que está preso, que destruiu a nação, que comprovado que roubou. Nós estamos aplaudindo a injustiça, se alegrando com a injustiça. Vou te explicar uma coisa: se alegrar com a injustiça é mais ou menos assim: a gente sorri para a corrupção, mas a corrupção, quando o dinheiro público é desviado, meu irmão, e não chegam os remédios nos hospitais para atendimento dos pacientes que estão ali enfermos, aqui já não é mais roubo, é morte, é assassinato, porque o dinheiro que deveria chegar para remédios, para construir o hospital, está no bolso de malandros, que está desfrutando por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós vamos ter uma geração que vai fazer a denúncia, que vai profetizar uma mudança, que vai falar: nossa essência vem do céu, a nossa vida vem de Deus, meu irmão. E Deus não vai compartilhar com a incorrupção, com a injustiça. Ele vai se alegrar com a verdade. E a verdade é essa: que o corrupto seja redimido, mas que ele pague pelo que ele fez. Nós muitas vezes olhamos o ladrão da cruz e achamos aquilo normal. Falei esses dias com algumas pessoas. Ele foi um ladrão, ele reconheceu o seu erro. Jesus salva ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas Jesus falou: desce da cruz, está perdoado, está redimido. Não, cara, ele morreu pelo seu pecado, ele pagou o que ele fez, mas foi salvo. Quem está comigo? Isso é justiça, gente. A gente quer que Deus tire o ladrão da cruz, sendo que ele foi um ladrão. Deus vai salvar a alma dele, mas ele vai ter que pagar pelo que ele fez. O amor de Deus é autogerado nele mesmo. Deus, ele é. Ele não precisa de mim, de você para amar. Ele é, irmão. Nós precisamos de alguém para
repartir o que a gente recebeu como essência. Quem está comigo? Por exemplo, abra comigo Hebreus capítulo 1, versículo 5. Diga comigo: Deus tem o seu amor, e o seu amor nos gerou. Eu queria água aqui. Obrigado, Rafa. Você acompanha aqui comigo. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 5. Ó. Porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, e hoje te gerei? Presta atenção. Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele será por meu filho. Quando você olha um texto como esse, você fala: não entendi nada. É exatamente às vezes como eu me sinto lendo a Bíblia. Quanto mais leio, menos eu entendo. Mas estudando um pouquinho, para a gente chegar um pouco à luz desse texto, presta atenção. O escritor de Hebreus está falando de eternidade aqui. Ele está falando, volta no 5 para mim, Bianca, presta atenção. Porque qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, e hoje te gerei? O escritor de Hebreus está tentando nos comunicar de uma realidade. Os anjos são filhos coletivamente, criaturas de Deus. Como Jó 1,6 diz: os filhos de Deus vieram, e os filhos, e o diabo veio no meio dele. Ou seja, é uma criação coletiva os anjos. Está falando da superioridade de Jesus ser superior à criatura e aos anjos. Presta atenção. Cristo é o único eterno filho e superior aos anjos. Por quê? Porque quando Cristo adentra a eternidade, depois de passar como Messias, cumpriu o sacrifício, quando ele entra na eternidade, ele não foi adorado na terra, mas quando ele entrou no céu, os anjos reconheceram e o adoraram. Quando ele chega na eternidade, Deus fala: hoje eu te gerei. Ele está dizendo o seguinte: agora você recebeu o cumprimento da sua filiação, Jesus. Agora você está na plenitude, na eternidade, e cumprindo essa realidade, Cristo se assentou à direita do Pai, consumido pelo trabalho materno como Messias na terra. No dia do fim do eterno participou plenamente da experiência de agora ser um filho eterno. Por isso que ele compara Jesus com os anjos. Olha para cá, Jesus andou na terra glorificando quem? Diga o Pai. Ele não recebeu adoração. Quando falaram bom é o Senhor, diz, ele tirou esse título e disse: bom é o meu Pai. Por quê? Porque ele sabia que a resposta dele na terra era para glorificar o Pai fazendo a obra. Presta atenção no texto, não precisa de abrir. João 17,4 diz: eu te glorifiquei aqui na terra, completa com a obra que me deste a realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que eu tinha do teu lado antes do princípio do mundo. Jesus tinha uma glória lá na eternidade. Filipenses 2 diz que ele abre mão. Filipenses capítulo 2,6: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumiu plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Pega aqui, quando o escritor de Hebreus está dizendo: hoje eu te gerei, a partir de Cristo. Quando ele entra na eternidade, o Pai coloca ele no trono, e ele fala: a partir dele, desse aqui, o primogênito, agora os anjos o adoram. Lembra de Apocalipse 19,2? Que João tenta adorar o anjo fala: para, não faça isso, somente Deus adorarás. Por quê? Porque Jesus já estava na plenitude, já estava na eternidade, já estava no trono. Jesus anda na terra dizendo: a obra que eu faço é o Pai que tem que ser glorificado. Ou seja, o que eu estou falando? Amor é isso. Amor é tirar o seu ego, é glorificar alguém superior a você. A obra não é sobre nós, é sobre Ele. Nada do que fazemos é sobre nós, é sobre quem estamos glorificando. Por isso Jesus foi gerado naquele dia, segundo Hebreus fala. Presta atenção. O primogênito se refere à sua posição, significando que está acima de todos os outros. Salmo 89:27 fala sobre isso. O Filho foi adorado agora, mas ele não é adorado somente pelos anjos, mas principalmente eu e você que estamos aqui como noiva. Anjo não recebe adoração. E o texto de Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos, ainda que eu declarasse que Deus é santo, sem uma essência de amor, ou seja, sem o prazer de adorá-lo, eu não posso somente declarar que Ele é santo como uma música. Eu tenho que aquilo que eu carrego faz com que o prazer que eu tenho de adorá-lo é a essência do que eu recebi de Cristo. Quem está comigo? O Filho então começou a ser adorado,
E aí ele fala: e os anjos, pastor? Os anjos são ministros, labaredas de fogo. A gente canta direto essa música aqui. Ele está dizendo: os anjos são servos. Diga comigo: os anjos são servos. Mas Cristo é o Filho eterno, a qual está sentado no trono à direita de Deus. Se ele está sentado no trono à direita de Deus, ele está no lugar eterno. Então ele é um Filho eterno que recebeu um reino eterno. Você pode glorificar Jesus? Ele recebeu um reino eterno, porque ele passou na terra se doando pelo outro, adorando o Pai, abriu mão da sua glória, mostrando o amor voluntário, espontâneo. É isso que Jesus está falando por intermédio do apóstolo Paulo. O que ele carregava era muito maior do que aquilo que tentava paralisar ele. A essência de Cristo na terra era essa: Cristo tinha uma glória, abriu mão dela por amor ao Pai e se entregou por nós como resposta do amor ao Pai pela humanidade. Ouça o que eu vou falar de novo. Ouça o que eu vou falar de novo. Cristo tinha uma glória, abriu mão dessa glória por amor ao Pai, não por amor à terra, por amor ao Pai. Aí ele vem e se entregou por nós como resposta do amor ao Pai pela humanidade. Ele obedeceu. Ele está dizendo: eu faço isso pela minha essência. Quem é a essência? O Pai. João 17,4 diz: eu glorifiquei aqui na terra, completa a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para que a glória que eu tive do seu lado antes do princípio do mundo. Está aí, irmão. Ele tinha uma glória. Por que ele abre mão? Porque ele amou tanto o Pai, e o Pai amou tanto o mundo, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção. Em outras traduções, João 3,16, a palavra diz: Deus amou quem? A humanidade, o mundo. Diga comigo: o amor de Deus é nisso. Irmão, Deus ama o corrupto, mas não a corrupção. Deus ama o mentiroso, mas não a mentira. Deus ama a prostituta, mas não a prostituição. Olha para cá, Deus não mediu ninguém, dizendo: olha, eu vou entregar meu filho por todo mundo. O amor de Deus está aí. Ele amou independente das nossas perfeições. Por isso ele entrega Jesus na cruz. Quem está comigo? O amor de Deus é autogerado, outras palavras, autogênio, que significa ter origem em si mesmo, sem interferência externa. Deus não precisa de uma interferência externa para amar. Ele olhou a humanidade abandonada, ele olhou a humanidade caída, eu e você, olhamos distante do Pai, então ele enviou seu Filho para nos trazer de volta e nos resgatar para de novo. Diga comigo: Deus, o amor dele produz em si mesmo. Ele não precisa de nada. Isaías 43:13, antes que houvesse luz, dia, eu já sou. Ele não precisa de mim e de você, ele não precisa da nossa adoração. Para quê? Porque quando Jesus vem, presta atenção o que Filipenses diz 8, assim a forma de homem, Jesus se humilhou a si mesmo, entregando a obediência até a morte de cruz. 9, por isso Deus também exaltou soberanamente, mais elevada a posição do nome dele, que está acima de qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu estou dizendo? Você quer que os céus te louvem? Você quer que as pessoas vejam que você carrega Cristo? Então não ame elas por interesse, ame elas porque a essência do Pai está em você. Aleluia. O amor de Deus é tão autogerado nele mesmo. Se eu pudesse resumir em poucas palavras o amor de Deus por nós, diga comigo: é aquele que é. Ele olha para o mundo, Vinícius, ele fala assim: meu Deus, está perdido. Mas ele ama tanto a humanidade que ele sempre enviou recursos de salvação, Aldo. Corrompeu o homem, Arca de Noé. Vou mandar uma crise no mundo, levantou José. Ninguém está ouvindo o que eu estou falando. Passou o cativeiro, levantou Esdras. Passou o governo de Saul, levantou Davi para unir a nação. Deus sempre foi atrás do homem para tentar redimi-lo e salvá-lo. O amor de Deus não é egoísta, o amor de Deus é redimido. Não, diga comigo.
som. Um exemplo. 1 João 4,16 vai dizer: sabemos quando Deus nos ama, confiamos em seu amor. Quem não confia no amor de Deus é porque não ama Deus o suficiente ainda. Deus não precisa todo dia me dar uma rosa para declarar eu te amo. Ele já me amou. Deus não precisa vir todo culto e falar assim, eu te amo. Por mais que cantamos canções, por mais que pregamos, Ele já nos amou. Está consumado esse amor, está provado. E essa confiança que eu e você temos que ter. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Se nós não permanecemos em Deus, que é amor, então nosso amor vai ser comprometido, vai se esfriar por Deus, vai se esfriar pelas pessoas, e vai se esfriar por aquilo que é propósito, a missão que Deus nos deu. Aleluia. 17. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Olha que texto lindo, gente. À medida que permanecemos nele, o nosso amor está perfeito. À medida que nos afastamos dele, nós somos imperfeitos. Por quê? Porque o homem não carrega o amor em si próprio, ele precisa de uma fonte. Se eu permanecermos em Deus, irmão, então vai ser fácil amar e compreender minha filha. Se eu permanecer em Deus, vai ser fácil eu entrar numa faculdade e passar, porque Deus me deu capacidade total de eu passar, aleluia. Vai ser fácil eu perdoar, vai ser fácil eu contribuir, vai ser fácil eu amar a missão, vai ser fácil eu ser cheio do Espírito, vai ser fácil eu compreender a palavra. Por quê? Porque o próprio Deus, que eu permaneço nele, é o desejo dele de se revelar a mim. A palavra diz: os que me amam guardam meus mandamentos e o obedece. Esse é o que me ama. Se eu permaneço em Deus, irmão, assim teremos a confiança no dia do julgamento que vai vir ao mundo. Pois vivemos com Jesus, vivemos neste mundo. 18 de 1 João 4. Olha o que diz: esse é o amor. Diga comigo, no seu amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Não dá para você falar, olha, eu pequei, eu não estou salvo. Não, querido, nós pecamos todos os dias, mas o amor de Deus faz com que nós sejamos perdoados em seu Filho. Nós erramos todo momento. Se nós acharmos que somos perfeitos em nós mesmos, nós já estamos comprometendo a essência divina. Aleluia. Se o Espírito Santo sair de nós, não sobra nada. É o amor de Deus que nos aperfeiçoa, gente, aleluia. É o amor de Deus que faz com que nós entramos nesse lugar para adorar o único Deus e compreender a igreja como uma família. Diga comigo, a igreja é uma família, a família de Deus. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Sabe por que a gente tem medo? Medo de ser castigado. Agora errei. É aquela primeira vez que eu estava tão santarrão no começo da minha caminhada, orando todo dia, 8 horas, voando com Deus. Estava mais útil no céu e inútil na terra. Sabe aquele crente só céu, 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 céu e nada na terra? Então, passei por essa fase. E aí quando você está nessa fase, você não quer pecar, porque você sabe que se você pecar, você vai se afastar de Deus, você vai perder essa glória, você vai perder essa essência. Quer um exemplo da Bíblia, quem passou por isso? Sansão, perfeito, forte. Todos os momentos que ele clamava, o Espírito enchia ele, dava uma força sobrenatural e ele acabava com os filisteus. Até que um dia ele foi pecando, desobedecendo os pais, casou com Dalila, uma filisteia, corrompeu, contou o segredo que a força estava no seu cabelo. Na verdade não estava no cabelo, era só um símbolo. A força estava em Deus, só que ele precisava experimentar um perdão. Ele era nazireu, carregava um voto, carregava santidade. O dia que ele começou a tocar em leão morto, comeu mel do leão morto, casou com filisteia, tocou em jumento, uma queixada de jumento, Deus fez uma arma. Até que um dia ele clamou, depois o cabelo está cortado, e Sansão não percebeu que o Espírito já havia se apartado dele. O Espírito vai se apartando da gente. Por quê? Porque a gente se comprometeu com a essência. Vamos ficando vazio, vemos para a igreja por vir, a palavra entra aqui, sai aqui, não nos transforma mais. Quem está me ouvindo, meu irmão? Não choramos em louvor nenhum, não choramos isso, irmão. Quem vai te limpar é Ele, quem vai transformar a tua vida é Ele, quem vai tratar no seu casamento é Ele, quem vai compreender o seu coração é Ele. Então continua. Eu quero explicar um pouco mais, já concluímos. Um exemplo: quando um jovem está bem apaixonado, ele revela o coração para parceira, né? O que ele fala? Eu te amo. Poucos dias já está amando. É a paixão, é o fogo.
que algo atrai esse jovem ou essa jovem, e ela declara porque está sentindo algo no coração. Isso é paixão, começa a gostar. Isso é bom, não é ruim. E a ideia, presta atenção no que eu estou falando, um exemplo disso é, nós vamos começando a acostumar com essa realidade. E quando nós olhamos o jovem declarar que ama uma pessoa já no início do relacionamento, uma coisa deve ser pensada aqui. Presta atenção, nós somos inteligentes. Se eu declaro que amo alguém, é porque aquele alguém atrai algo que faz eu amar a ele. Existe algo que me impulsiona a falar isso. Ou seja, pelo menos parte de alguém que diz a mulher ou o homem amá-lo, é porque algo naquela pessoa é amável, me trata bem, algo me atrai, existe uma química. Então você precisa declarar: eu te amo, porque algo te atrai. Alô? Por isso que não dá para definir o amor eros, amor ágape. Presta atenção no que eu estou falando. O objetivo de Paulo aqui, em 1 Coríntios aqui, é pelo menos parte dessa realidade, para que a gente entenda. Esse amor parte de alguém que suscita por um objeto, um objetivo, algo que atrai a ele, para ele declarar que ama aquela pessoa. Mas quando Deus, presta atenção, entretanto Deus ama o que não é amável. Deus não precisa de nada para atrair, para amar. É isso que Paulo está falando. Deus não precisa, nós não precisamos pular e nem ficar sentado, nem levantar a mão. Se a nossa essência está nele, irmão, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Deus não precisa nada externo para amar, Ele nos ama porque Ele é, aleluia. Ele não precisa declarar que nos ama, porque Ele nos provou entregando o seu Filho. E entregando o seu Filho foi uma prova de amor pela humanidade. Você pode aplaudir e glorificá-lo. Deus ama o que não é amável. Deus olha e fala assim: meu Deus. Deus olha e fala: meu Deus não, essa é a expressão do Danilo. Deus olha uma situação e aí nós nos espantamos, porque como Deus pode amar esse cara? Esse cara fez isso, ele merece morte. E Deus fala: vou dar vida, e vida eterna, porque o meu filho morreu por todos. Aleluia. Deus ama o que não é amável, o que não é atrativo. Esse é o amor que Paulo está falando. O amor de Deus pelo mundo, de acordo com João 3,16, não ocorre porque o mundo é tão amável que Deus não consegue se conter. Deus não conteve, não. Ele fala assim: a minha essência é amar tanto o homem, que eu entreguei alguém para redimir e trazer ele de volta. Paulo está falando sobre isso. Ocorre então essa realidade. O amor de Deus é esse, é altruísta, é gerado nele mesmo. Julgando pelo uso de João, nós precisamos entender: Deus ama o mundo simplesmente porque Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor. É assim que os cristãos devem aprender a amar, e aprender a amar com amor autogerado, não por ele si mesmo, mas porque a essência parte de Deus para a vida do coração de um cristão. Filipenses 2:1 fala isso. Olha o que diz: se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profundidade na fraternidade e na compaixão. Versículo 2: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Esse é o amor do crente. Ele aprende a amar conforme o amor de Deus. Um só pensamento, uma só atitude, uma compreensão do Espírito. 3, nada façais por rivalidade, não por vaidade. Pelo contrário, cada um consiste com toda a humildade, e as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Olha isso. Por que eu amo? Porque Deus me ensinou a amar. Por que eu amo meu filho e minha esposa? Porque Deus me ensinou a compreender o senso de família. Por que eu amo meu irmão e perdoo ele? Porque Cristo morreu e me perdoou. Por isso eu reproduzo o que aprendi de Cristo. É claro que diferente do amor de Deus, o nosso é absolutamente autogerado nele. É como eu estou dizendo, no sentido de que, presta atenção nessa frase, a graça de Deus transforma o crente de tal maneira que as respostas do amor emergem da matriz que é Deus, do caráter cristão que ele conseguiu chegar, correspondendo, ao menos dependendo, e a amabilidade como objetivo. Ou seja, ele não precisa mais esperar que alguém ama, ele ama porque a essência dele foi restaurada por Deus.
Essa é a pergunta. Por que você está aqui? Por que você está nessa igreja? Por que você escolheu o pastor Danilo para ser seu pastor? É porque a amabilidade nossa tem sido conhecida pelas pessoas. Aleluia! Nós estamos aprendendo com a fonte. Nós não estamos aprendendo com um homem caído. Nós não estamos aprendendo com um pastor. Estamos aprendendo com o Espírito que enche e toma a boca de um líder para poder falar. É assim que deve fazer. Porque ele não vai usar um animal, ele vai usar um ser humano. Ele vai usar alguém semelhante a eu e você. Falho, pecador que somos. Filipenses 4:5, ouça: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, porque em breve voltará o Senhor. Pergunta para você de 0 a 10, qual é a nota que você está dando para o seu estilo de vida de amor? Sua esposa precisa pedir alguma coisa para você fazer? Seu marido precisa pedir alguma coisa? Sua mãe precisa pedir para você limpar a casa? Ou você ama um ambiente limpo? Ou você ama o seu marido, por isso você serve? Quem está me ouvindo? Isso é uma habilidade que o Espírito está produzindo hoje na sua vida. Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele alcançou a nossa vida não valendo nada, não prestando para nada, e viu algum valor, porque viemos dEle e voltaremos para Ele. Nós precisamos deixar que a nossa amabilidade seja conhecida, gente. O mundo não tem amor, só tem interesse. No relacionamento, por exemplo, de uma pessoa cristã e não cristã, claro que o não cristão vai querer o que o mundo é mais fácil, é o pecado, é se prostituir, é ir para a cama. O cristão não, ele tem essa atitude restaurada por Jesus, que agora ele não tem mais uma pessoa como um objeto sexual de prazer, ele tem uma pessoa que ele vai escolher para casar. Vai restaurando a essência, vai restaurando esses rancor. Eu estou magoado. Irmão, você não pode ficar a vida inteira magoado. Está comprometendo a graça. A graça não penetra num coração magoado. A graça não penetra num coração que falta perdão. Por isso entra as facções, as divisões. Por quê? Porque o diabo quer nos manter tão preso nisso, para que a graça de Deus que veio nos redimir não nos salve. De tempo em tempo, preste atenção nisso, você que é mais velho de igreja. De tempo em tempo vai acontecer situações na sua vida para tentar você ser marcado com alguém que é semelhante a você, ser humano. No trabalho, na amizade, na igreja, para ferir, para magoar você, para que você esqueça que Jesus falou: perdoai as suas ofensas e perdoai quem você tem ofendido. Porque Ele está dizendo assim: olha, a sua essência é ofender, mas eu estou te ensinando que em mim existe um perdão que é dado a você e compartilhado para o outro. Paulo está falando isso. Profecia, línguas, sobrenatural, tudo isso é importante, é de Deus, irmão. A pergunta que eu fiz para minha esposa foi a mesma que o texto fez para mim. Gente, leiam normal a Bíblia, de 1 Coríntios 12 ao 14. Você fala assim: meu, cara está falando de dom e no meio ele põe um amor. O que é isso? Não tem a ver, parece que está desconexo. O cara está falando do dom de línguas, daqui a pouco ele entra, fala de 1 Coríntios 13 do amor, e aí daqui a pouco ele termina em 1 Coríntios 14 falando de dom de línguas de profecia. Eu falei: pera. Deus está falando de um equilíbrio. E não só nos dons, é na vida. Tem muita pessoa que não tem dom nenhum e quer criticar quem tem. Não exerce nada, mas quer falar de quem exerce. E ele está dizendo: aliás, o que compromete tudo é, não importa o que você faça na vida, seja no sobrenatural ou aqui na terra, qualquer sacrifício sem amor de nada vale. Por que exercemos o que exercemos? Por causa do amor de Deus. Por que faz com que nós nos perdoamos? Por causa do amor de Deus. Quem está comigo, gente? Vocês estão aí ainda? Estão bem? Dá um sorriso para essa pessoa. Fala assim: ame o pastor, está tudo bem. No final ele vai te dar um beijo, um abraço, está tudo ok. Ame o pastor, está tudo bem. Aleluia. Quem quer comprometer a nossa essência se chama Satanás. Quem quer destruir a imagem e semelhança nossa, existe um objetivo. Primeiro, é o nosso adversário. Eu tenho 3 textos para terminar. Esse é o primeiro, escutem. 2 Timóteo, abra aqui, Bianca, 2:24. Diga para o seu irmão: a nossa amabilidade tem que ser conhecida pelos homens. Como é que o mundo vai amar a Deus vendo a igreja se amando? Por isso que a nossa série é Mais Amor. Tem que ter mais amor. Quanto mais amor, mais Deus está sendo manifesto em nosso meio.
Olha o que Paulo diz, irmãos. 2:24, está certinho. Olha isso, leiam comigo. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e o amor sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sem amor não tem como. Eu estou sofrendo, mas por que você vem na igreja? Porque eu amo a Deus e eu sei que Ele vai não permitir eu viver no sofrimento a vida inteira. Existe uma alegria no Espírito aí. Aí Paulo continua dizendo nesse texto ainda, olha, instruindo com mansidão os que resistem, e verá porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Olha para mim, eu não posso gostar do governo do Lula, mas eu tenho que orar para ele ser crente. Eu não posso posso não gostar do governo do Geraldo Alckmin, mas eu preciso amar o Geraldo Alckmin porque ele é ser humano que nem eu. Será que eu não me corromperia no lugar dele? Já parou para pensar? Nós falamos algo de alguém no pessoal, é isso que não pode. O amor de Deus não é julgamento, o amor de Deus é misericordioso. Deus não precisou de nada, Ele deu o seu Filho para a humanidade como resposta, dizendo: ninguém vai passar pela terra sem perceber o sacrifício que eu fiz pela humanidade. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Jesus morreu porque nos amou. Aleluia. Para que dessa maneira retorne o bom senso, precisa ter um equilíbrio no nosso evangelho, precisa ter bom senso no que nós fazemos, precisa ter essa realidade. Por quê? Para que se livrem da armadilha do diabo que capturou, a fim de que hajam conforme a sua vontade. Volta primeiro para o primeiro versículo 24. Olha aqui, de tempo em tempo Satanás vai tentar bagunçar o nosso relacionamento com as pessoas. É uma armadilha. Paulo falou, o servo do Senhor não convém a brigar, outras traduções, contender, ou seja, ele é manso, ele foi transformado, a sua essência é diferente agora, ele não mais xinga, ele não mais bate, ele se converteu de dentro para fora, e os frutos são manifestos, a amabilidade é manifesta através dessa transformação. Um dia perguntaram para um líder teológico, cara fera, domina as escrituras, e lendo essa entrevista, um repórter perguntou para ele: pastor, define quem é Deus para você em uma frase. Sabe o que o pastor falou? O pastor falou: se fosse para definir de quem é Deus, seria aquele que ama. Aquele que ama, a essência dele. Diga comigo, eu não posso ter uma essência de amor e carregar ódio, carregar mágoa. Por isso que fala, quem ama não guarda rancor, ressentimentos. A essência é muito melhor do que aconteceu. Se nós não olharmos esse prisma, irmão, 2 textos termino, que ainda nem é 8h30, o horário do nosso culto acabar. Olha o que diz o texto, olhe para mim. 1 de João 5,3, lá no antes de Apocalipse. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Esses mandamentos não são difíceis. Quais os 2 mandamentos? Amarás a Deus e o teu próximo, irmão. É difícil isso. Por que é difícil? Porque se a gente compromete o primeiro, nós vamos comprometer o segundo. Nós vamos achar que a nossa briga é contra a carne. E Paulo diz que a nossa briga não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E nós temos que derrubar, destruir isso, esse sofisma na mente. Falando com o Jefferson esses dias, olha para cá, isso é uma revelação. O Jefferson abriu uma coisa, o Espírito Santo veio, Romanos 8, como assim, pastor? Eu explico. Mateus 10:20, alguns de vocês falam assim, para que ler a Bíblia? Porque Mateus 10:20 dá uma garantia, o porquê que eu tenho que ler. O que ele fala? Ele fala o seguinte: no momento oportuno, o Espírito que está em você lembrará de todas as palavras. Ele só vai lembrar de algo que eu li, irmão. O cara está falando aqui, é rápida a conexão, pá, estamos no Espírito. O Jeff começou a falar assim comigo, olha, eu estou assim, eu sou assado. Eu falei assim, sabe o que está acontecendo? Agora eu vou falar o que eu falei para ele, Romanos 8. E ele falou, você estava lendo no mesmo dia o quê? Romanos 8, eu nem sabia. Eu falei assim, pera, Romanos 8 fala de uma primícia. Qual primícia? Ele fala assim, aqueles que têm a primícia do Espírito também gemem com dores de parto.
Sabe que os abalos na humanidade, quem está me ouvindo? Na natureza, corrupção, pecado, aumento da iniquidade. O mundo está sofrendo, pessoas morando debaixo da ponte, enfermidade, novas doenças. O mundo está sendo chacoalhado, dores de parto sobre a terra. E nós que estamos na terra temos as primícias do Espírito. Sofremos esses abalos porque sentimos que o Espírito está chorando e gemendo pelas pessoas que estão morrendo sem conhecer o Senhor. Quando você se sente triste, por que eu estou triste? Porque o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. Quem está ouvindo? Você sofre, você sente a dor do outro porque o Espírito está em você. Então não vem com conversa. Eu estava falando esses dias, parece que nós estamos vivendo o evangelho da sofrência. Só tem ibope mensagem para o sofrimento. Não, irmão, está na hora de voltarmos à alegria. Lembrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de alegria, meu irmão, de sorriso, de afeto, de amor, de abraço, de toque. Essa ideia de entrar e não cumprimentar ninguém, sento no meu lugar, dou glória a Deus, está errado. A igreja precisa entender o que é comunhão, senão morre. A igreja precisa parar e entender que é necessário restaurar a essência. E a nossa essência não é poder, é amor. Deus é amor, aleluia. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama a Deus, seja amaldiçoado. Olha que Paulo fala. Todo mundo acha Paulo bonitinho. Irmão, vou falar algo para vocês aqui. Se nós formos para cartas pastorais e fazer como Paulo fazia, a maioria de vocês não estava comigo, porque tinha que dar nome. Não receba isso em casa. Não, olha, ele dava nome. Se você ele fala, o cara falou o nome do cara que não era para receber na casa deles, que estava dividindo. Se a gente faz isso, a igreja não tem estrutura emocional, psicológica para compreender e chegar no lugar do equilíbrio. Paulo está dizendo que quem não ama a Deus é amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que tenho para com todos vocês em Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso. Diga para o seu irmão, Cristo morreu porque ele obedeceu o Pai. E o Pai, como resposta, entregou seu Filho por amor daquilo que não nos atrai. Mas ela errou comigo, ele errou comigo, mas Deus amou tanto um ao outro que se entregou pelos dois. Nosso amor tem que ser altruísta, voluntário, espontâneo. Deus não precisa colocar nenhum objeto, Ele já colocou Cristo para que a gente tenha uma referência do que é adoração. Quem está comigo, gente? A minha oração hoje é bem seca mesmo. Tenho 5 minutos para terminar. Por que essa série Mais Amor? Não dá para a gente ler o texto de Paulo sem entender a essência do texto. Então eu vim trazer a essência do texto para trazer um propósito. O conteúdo final. O conteúdo final é: eu não tenho que amar as pessoas pelo que elas são. Eu tenho que amar as pessoas do jeito que elas é, porque Deus me amou do jeito que eu sou. Mas não tem problema, eu vou amá-la. Mas eu vou amá-la. Olha para mim, eu falei isso num culto, vou repetir aqui. Quando você entra numa mata fechada, você tem a probabilidade de ser picado por alguma pestilência. Rato, barata não, rato, aranha, cobra, escorpião. Quando alguém é picado, ninguém pergunta assim para o escorpião: escorpião, por que você picou o fulano? É a essência, é natural. Ele não tomou o devido cuidado, foi picado porque é natural ele se revidar. A natureza do escorpião é essa, enfim, de uma cobra, enfim. O que eu quero dizer? Quando eles se sentem ameaçados, eles vão reagir. O crente deveria entender que ele ganhou uma nova natureza, independente do que fazem, bom ou ruim para eles. Ele recebeu uma natureza de Deus para amar e continuar amando. É isso. O que faz você fazer o bem para as pessoas? O amor de Deus. O que faz a gente sentar com moradores de rua e dar glória a Deus? É o amor de Deus. Lá fora a gente dá uma moeda, nem olha na cara quase. Fecha o vidro, com medo de ser assaltado. A nossa nação é carente da essência divina. Se todo lar exercesse esse amor diariamente, como eu preciso, não estou falando que eu alcancei, amém, queridos? Estou longe disso, estou que nem Paulo, lutando para alcançar. Fica de pé.